Pessoal, quero falar também sobre a sessão solene que aconteceu no retorno do trabalho do Supremo Tribunal Federal e quero até trazer umas imagens aqui para vocês da retirada das grades ali do Judiciário, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, junto com outras autoridades, Alexandre de Moraes, presidente do Senado, presidente da República, fizeram então essa retirada ali naquele momento para representar a abertura do Judiciário, né? Para representar o acesso novamente que a população teria a esse que é um dos 3 poderes aqui no país, e depois uma salva de palmas de várias outras autoridades envolvidas ali, vários ministros também do Supremo Tribunal Federal reunidos para essa retirada de grades em frente ao Supremo Tribunal Federal. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, a repórter Janaína Camelo acompanhou toda essa situação e acompanha também essa sessão e vai trazer as informações para a gente da cerimônia agora. Conta aí, Janaína, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no 3 em 1. Pois é, essa sessão acabou de terminar, terminou agora há pouquinho e ela contou com a presença aí, né, dos chefes dos 3 poderes, como o presidente da República, o presidente Lula, como você disse, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Todos eles discursaram, comporam ali a mesa do plenário, assim como também o presidente da OAB e também o procurador-geral da República, recém-empossado, Paulo Gonet. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele fez um discurso breve, ele não se alegou muito aí nas suas falas, não. E aí ele citou algumas medidas que o Judiciário pretende implementar já neste ano, como, por exemplo, aí o modelo de promoção de paridade de gênero nos tribunais de segunda instância e bolsas para candidatos negros à magistratura. Ele também prometeu aí uma maior eficiência do Judiciário, enfrentando aí 2 gargalos que a Justiça enfrenta hoje, segundo ele, como em relação aos processos de execução fiscal e as ações previdenciárias. Barroso disse que o Judiciário estará aí agora trabalhando intensamente com a Procuradoria da Fazenda Nacional e também com as procuradorias municipais para enfrentar esses 2 problemas. E ao final do discurso ele disse aí sobre a importância da boa convivência entre os 3 poderes. Vamos ouvir o que ele disse. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o Judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podemos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. E aí, Barroso, ao ceder o seu momento de fala ali ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele disse que recentemente os 2 conversaram sobre os 2 serem imunes a intrigas, se referindo aí a críticas que o Supremo tem recebido de parlamentares, né, tanto com relação a assuntos sensíveis que têm sido discutidos aqui no plenário do STF, como aí a autorização do STF a mandatos judiciais da Polícia Federal de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares no Congresso, né? E aí, no seu discurso, Pacheco lembrou que é a primeira vez desde quando ele se tornou presidente do Congresso, que a sessão aqui de abertura do Judiciário parece que está acontecendo num ambiente que está voltando à normalidade, citando aí a Covid, por exemplo, em 2021, quando a sessão precisou acontecer de maneira virtual, e também no ano passado, que aconteceu logo depois dos atos do 8 de janeiro, né? Vamos ouvir um pouquinho do que Pacheco disse. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo. Pacheco também comentou, Evandro, aí sobre que disse que um dos desafios a ser enfrentados pelos 3 poderes agora vai ser com relação à regulamentação das plataformas digitais. Quem também falou sobre isso foi o presidente Lula durante o seu discurso, dizendo aí, Lula disse que é preciso desmantelar a máquina de fake news e responsabilizar as empresas dos crimes que são cometidos em suas plataformas, citando, por exemplo, também o uso da inteligência artificial. E aí o presidente Lula lembrou aí
aí citou durante o seu discurso aí as ameaças e ofensas que o STF tem sofrido nos últimos anos, né? Principalmente aí pelas redes sociais. Vamos ouvir. Os que atacam o judiciário se julgam acima de tudo e de todos. Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei, com o claro objetivo de escaparem impunes. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário. A relação entre os três poderes deve ser pautada pelo equilíbrio. Bom, agora, Evandro, está sendo realizada neste momento a primeira sessão de julgamentos deste ano no STF. Então, na pauta está aí o julgamento do recurso que discute o regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos de idade e também um recurso com repercussão geral que discute a chamada revisão da vida toda, né? O colegiado aí está analisando o recurso do INSS contra a decisão que admitiu a aplicação do cálculo mais benefício para aposentadorias e benefícios de quem contribuía com a Previdência antes de 1999, novembro de 1999. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho. Se tiver alguma outra novidade, chama a gente aqui. Deixa eu já jogar para o debate o que é relevante nessa retomada de trabalho do STF no ponto de vista de vocês. Gustavo Segré. Eu acho que todas as pautas que podem colidir com o Congresso Nacional deveriam ser prioridades. Não para tratar, sino para sentar e ver como se resolve, porque isso apresta uma insegurança jurídica muito grande aqui para o futuro. Você acha que isso está parado no ar ainda aqui no país? Tem algumas pautas que faltam voto. Por exemplo, da despenalização das drogas, falta um voto somente. Tem a questão do marco temporal, que também está colidindo o que determinou um com o que determinou outro poder. E esse tema o cálculo da vida toda pode impactar muito, se dependendo da votação, no orçamento e no recurso público. Porque aí pode ter que pagar um monte de dinheiro que não está previsto. E aí o Haddad vai jogar a culpa em quem? No governo Bolsonaro também? Alan Gani, a gente percebeu também um interesse das autoridades em mencionar redes sociais, plataformas digitais e um possível controle ou punição dessas plataformas diante das eleições de 2024 e a possibilidade de fake news. É isso que não deve entrar na pauta do STF, porque isso seria a institucionalização da censura. O que o STF deve se preocupar é acabar com a insegurança jurídica que hoje ronda o país, com decisões já tomadas no passado, como o marco temporal, como o imposto sindical, como questões tributárias e, de repente, o STF tem um outro entendimento, dá um cavalo de pau e aí tudo aquilo que foi decidido é anulado e entra uma nova interpretação. Então, se ele for para esse lado da censura, né, de regulação de redes sociais, de ir para cima das big techs, aí ele está indo, evidentemente, para um caminho bastante equivocado. O que o STF, Evandro, deve fazer? Acabar com a insegurança jurídica e o ativismo político em cima do Congresso. O que o STF deve fazer no teu ponto de vista, hein, Fábio Piperno? Esse é um ano de eleição. Censura é algo vedado pela Constituição brasileira, ainda bem. E que ocorreu na eleição de 2022. Não. E que ocorreu na eleição de 2022. Lógico que ocorreu, Piperno. O próprio TSE reconheceu isso. Inclusive, eu me lembro. A fala da ministra Carmen Lúcia reconhece isso. Eu diria para você que há magistrados por aí que tomam realmente decisões estapafúrdias, como uma que em 2022 proibiu, inclusive, a repórter Juliana Dalpiva de publicar uma matéria sobre os 50 imóveis. De esquerda e de direita, o fato ocorreu. Então, ocorreu por decisões de vários juízes pelo país todo. Inclusive, a gente falou aqui outro dia de um caso do Maranhão, outro caso do Paraná e aquela esdrúxula decisão que aí sim tem as digitais do STF. Você não podia mencionar alguns casos de corrupção, ligar o político A ao político B, você não poderia falar que o político era apoiador do Nicolás Maduro. Isso não é censura, Piperno? E teve a determinação que fala, mesmo sendo censura, se faz necessário nesse momento... E a desordem informacional, Piperno? O fato é verdadeiro, a conclusão é falsa. Então, não pode cometer excesso, está vedado na Constituição e vai haver uma eleição aqui e vão ocorrer eleições em mais de 50 países. Então, é muito importante também que a Justiça Eleitoral esteja atenta a exatamente o
como é que esses países vão lidar com a questão, por exemplo, da inteligência artificial, tema no qual todos nós ainda estamos aprendendo. Fala, Dávila. Bom, duas coisas importantes. Acho que as pautas já foram bem levantadas aqui, tanto pelos três, mas eu diria duas coisas. Para voltar à normalidade, que o ministro Barroso estava dizendo, é preciso que um poder não avance no outro poder. Essa é a primeira coisa. Um poder respeite o outro, porque não adianta ter comportamento civilizado, educado, e um poder adentrar na seara do outro poder. Esse é um enorme problema que a gente está tendo. A insegurança jurídica no Brasil, a briga entre os poderes, é justamente por causa da politização do judiciário, é justamente porque depois o legislativo quer contrapor com medidas para cercear o outro poder, e assim as coisas vão andando de um jeito que degenera o funcionamento das instituições. Então, a primeira coisa é respeitar o limite das instituições. E aí essas questões importantes que o Segré bem mencionou aqui precisam ser resolvidas, porque isso cria um limbo jurídico. Agora, o que vale? O que foi decidido no Congresso ou o que está decidido no Supremo? Então, é preciso respeitar. Já que o ministro Barroso falou em respeito, vamos respeitar o limite de cada um dos poderes.